Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário aí vocês vão estar assistindo, certo? Aqui no caso eu estou fazendo a gravação da unidade 2 parte 4, que foi a que a Aline concluiu agora nessa semana e ficou pendente no nosso último GED por conta que eu não queria dar o conteúdo adiantado antes da professora dar em sala de aula, né? Para que não viesse a ocorrer dúvidas ou algo do tipo. E no caso eu estou gravando esse vídeo extra aqui para poder a gente fechar esse conteúdo da unidade 2, que é o nosso último conteúdo para nossa AV1, e vocês já fecharem todo o conteúdo e a gente ficar pronto para nossa revisão, certo? Um dos principais conteúdos abordados na nossa parte 4 da unidade 2 é a proteção do mercado de trabalho da mulher, certo? A garantia da proteção do mercado de trabalho da mulher, ele visa promover, né, alguns tipos de garantias para que a mulher esteja sempre inserida no mercado de trabalho. A gente sabe que desde os conceitos históricos, desde o patriarcado, desde todo o nosso contexto da história do nosso Brasil, a mulher sempre foi uma parte mais frágil, né, nessa relação. Sempre tinha essa visão de que o homem deveria trabalhar e sustentar a casa e tal, e a mulher já ficava ali em segundo plano. Então, a gente sabe que a mulher foi inserida no nosso mercado de trabalho um pouco mais tarde, e isso traz alguns prejuízos para ela. A gente sabe, não adianta a gente ser hipócrita ao ponto de dizer que a mulher tá, não existe essa diferenciação entre homem e mulher no nosso mercado de trabalho. A gente sabe que não deveria acontecer, mas que infelizmente ainda tem situações em que a gente vê que a mulher tem uma certa desvalorização com relação ao homem no mercado de trabalho. E essas proteções compostas no nosso artigo 7º da Constituição visam garantir essa competitividade da mulher no mercado de trabalho, também atrelado ao princípio da igualdade, que veda a discriminação. Exatamente como eu falei, a gente sabe que é pertinente, mas que não deve acontecer. É, também está ligado à questão da gestante, do período de maternidade, da licença maternidade e desses benefícios que visam também a garantia da mulher no mercado, para que ela não seja demitida assim que voltar da licença, um exemplo, né? E a estabilidade da gestante, para que a mulher, quando ela ficar grávida, ela não seja demitida, porque a gente sabe que existem muitos empregadores que acreditam, ainda tratam, infelizmente, a gestação como uma doença e acham que a mulher, a partir do momento que ela está grávida, que ela está ali no estado gestacional, ela vai entregar menos o seu trabalho, ou ela vai faltar mais, e ademais. Então, essa proteção surge com essa ideia de garantir esse escudo em volta da mulher no mercado de trabalho, certo? Outro ponto da nossa unidade 2 é a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. É a nossa segurança do trabalho, essa segurança e medicina que garantem ali que as nossas normas de saúde, de higiene, de segurança sejam cumpridas. A gente sabe que toda empresa, todo empreendimento, todo empregador tem a obrigação de garantir que seu funcionário, seu colaborador, esteja seguindo as normas de direito do trabalho, né? Aliás, perdão, normas de segurança do trabalho, para que não venha acontecer acidentes, para que não venha colocar a vida do seu funcionário em risco e que isso é uma obrigação do empregador, garantir que as normas de segurança estejam sendo cumpridas. Ou seja, se você tem um funcionário que não está ali usando o EPI, se você tem um funcionário que não está colaborando com as diretrizes da empresa de segurança para garantir que aquele trabalho que ele esteja exercendo seja 100% seguro, então você tem um problema. E aí, no caso, vai entrar as sanções, né? Coisa que vocês vão aprender mais na frente, que é a questão do poder diretivo do empregador. Então, vocês vão aprender isso futuramente. Acho que é o objetivo da nossa unidade 5, se eu não me engano. Vocês iniciaram agora. E
No caso, o empregador tem dever de determinar que aquele funcionário use aquele EPI, que ele siga aquela norma de segurança, e se ele não seguir, a ele está plausível das sanções impostas no nosso regulamento, certo? Também estão inclusos adicionais de insalubridades e periculosidades para quem desempenha as atividades nessa função, certo? Em função insalubre, em função periculosa. Outro ponto é a proteção em face da automação. A gente sabe que o nosso mercado de robôs, de inteligência artificial, a nossa tecnologia ele tem avançado em um número gigantesco e isso é muito influenciado para o nosso mercado de trabalho, porque quando você tem, por exemplo, quando você paga um funcionário para desempenhar uma função, às vezes a máquina está desempenhando a função de três, né? Então a gente sabe que o empregador pode optar por essa proteção, né? Por essa troca de mercado entre o seu funcionário e entre o robô, a máquina. Um exemplo claro, por exemplo, um empregador tem uma máquina que faz o trabalho de 5 pessoas, enquanto ele gasta ali, tem a remuneração, tem o FGTS, tem as garantias de emprego, tem os EPIs, tem toda uma norma bem mais de um custo elevado para esses funcionários. Ele compra uma máquina, faz a aquisição de uma máquina, e aquela máquina faz a função daqueles 5 funcionários apenas com a manutenção, assim, eventualmente, a cada 2, 3 meses, com a substância ali para manter o funcionamento dela, certo? Então a gente sabe que está inserida nessa realidade. Então a proteção em face da automação surge para essa garantia de que a mão de obra não seja 100% trocada por robôs, de que várias pessoas fiquem sem um emprego, sem uma fonte de renda em face desses robôs. E a gente ainda está plausível de legislação. Não existe uma legislação garantida nesse contexto, nesse surgimento, certo? Então ainda está um pouco vago esse entendimento da limitação sobre a automação, sobre o que vai ser com o surgimento dessas máquinas, né? E acredito que futuramente eles criam uma legislação mais específica para a gente ter um melhor entendimento sobre o assunto, certo? Outro ponto é o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer dolo ou culpa. É, no caso, um dispositivo regulado pela Lei 8.213 de 91, que, em seu artigo 19, frisa, parágrafo 1º, a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança de saúde do trabalhador. Como eu citei anteriormente, a empresa é garantida a obrigação de que os seus funcionários estejam ali cumprindo com a segurança do trabalho, com as normas de segurança do trabalho, assim como também disponibiliza os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e os meios para garantir que os funcionários estejam cientes, estejam como, aliás, e tenham como eximir esses problemas de saúde, certo? Por conta dos EPIs. Peço desculpa aí pelo barulho, uma moto que está passando aqui, uma sirene. Outro ponto é o seguro de acidente de trabalho, o SAT, que ele é pago pelas empregadoras. Tem uma porcentagem, se eu não me engano, é de 1 a 3%, que esse empregador vai precisar pagar esse seguro de acidente, ele é obrigatório. Então, todas as empresas têm que arcar com esse seguro para que, quando houver algum tipo de incidente, o seguro esteja lá para cobrir esse tipo de imprevisto, certo? Outra seguridade de nossa Constituição é o trabalho insalubre, periculoso e noturno a menores de 18 anos. Vocês aprenderam que o menor de 18 anos até os 16 ele pode trabalhar tranquilamente e quando o menor de 16 até os 14 anos pode trabalhar na condição de aprendiz. Porém, menor de 18 anos, independentemente de ser na condição de aprendiz, principalmente na condição de aprendiz, ou de 16 e 17 anos, não podem trabalhar em hipótese alguma em condições insalubres, periculosas e no horário noturno, certo? Então,
Menor de 18 anos pode trabalhar? Pode, a partir de 16. Porém, não pode ser insalubre, nem periculoso e nem noturno. E ainda há um parêntese: locais que ofendam a sua moral. A gente sabe que uma pessoa de 16 anos, ele ainda, 16, 14 anos, eles ainda estão em constante desenvolvimento, certo? Eles ainda estão em desenvolvimento da sua moral, seu caráter, seus preceitos. Então, locais que ofendam a moral desses trabalhadores não podem ser executados por esses mesmos, sendo menores de 18 anos, perdão. Então, esses trabalhos morais não são o legislador entender que é moral. Eles estão elencados no artigo 405, parágrafo 3 da CLT, certo? Então, lá estão contidos os, alguns dos pontos que ofendam a moral e caso isso venha a ocorrer, poderá o juiz determinar a suspensão desse contrato. Garantia de isonomia e não discriminação. São garantias de que não haja discriminação e que todos sejam iguais, tratados iguais perante ali o seu cargo, sua função e ademais. A proibição de diferença de salários em funções e admissões. Em função, no caso, a proibição é em função do sexo, da idade, da cor ou do estado civil. Não poderá haver diferenciação de salário, de função e a admissão à contratação por conta desses critérios. Não, eu não posso contratar, eu só quero contratar homem. Não posso acima desse critério. O homem vai receber menos que a mulher, aliás, mais que a mulher, só pelo fato de ser homem. Os dois desempenham ao mesmo tempo a mesma função e só em virtude de ser homem ele vai receber mais. Não pode, sabe que tem essa seguridade com relação a esse gênero. A súmula 443 do TST refrisa esses pontos com a questão da dispensa discriminatória, né? Presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Em válido ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. É no caso, por exemplo, do funcionário que adquire aí um vírus HIV ou uma doença venérea, né? Uma doença que gere um preconceito, um AIDS ou algo do tipo. No caso, o empregador não poderá usar este e-mail para demitir essa pessoa, para realizar uma despedida, só em virtude desse vírus, dessa doença que a pessoa está portando. Isso seria uma dispensa discriminatória, certo? No caso, não estaria plausível de ser exercitada pelo empregador. No caso, trazendo até uma reintegração do empregado, se ele quiser a cargo, à sua função anteriormente ocupada, certo? É a nossa presunção relativa, nosso juristanto. O ônus da prova recai sobre o empregador em prova do motivo da dispensa. Se eu dispenso alguém, eu tenho a obrigação de comprovar por que eu estou dispensando aquela pessoa. Qual o motivo, que o motivo seja plausível ou a pessoa estaria ali sucinta a entrar com ação na justiça, pedir uma reintegração, pedir uma indenização por conta do injusto motivo de sua demissão. A proibição de discriminação no tocante a salários e admissão a PCDs. Pessoas com deficiências, elas não podem haver uma diferenciação de salário só por conta delas, certo? Por conta dessa virtude de ser uma pessoa com deficiência. No caso, a Lei 8.213 de 91 dita o percentual de funcionários PCDs. Cada empresa tem a sua cota ali de PCDs que ela deve ter, certo? É uma legislação que ela é taxativa. No caso, eu tenho um dos exemplos que está elencado lá na Lei 8.213 é de que até 200 funcionários a empresa tem que ter no mínimo 2% do quadro de PCDs, certo? Ela pode ter mais? Pode. Agora ela precisa ter no mínimo isso. Ela não pode ter menos que isso, certo? E se no caso comprovar que não tenha público de interesse, ela pode, no caso, não ter em virtude disso, né? Tipo, não ter pessoas que buscaram, mas ela deve promover políticas de incentivo à contratação de pessoas com deficiência. E a proibição de distinção de trabalho manual, técnico e intelectual.
o texto por si só já se diz bem informativo, né? Que é, no caso, a distinção entre esses preceitos. No caso, uma pessoa que desempenha a mesma função nesses, nessas diretrizes de ter um salário diferenciado, entendeu? A prescrição dos créditos trabalhistas. Esse é um ponto bem pertinente e que com certeza será aliás, será objeto da nossa AV1, certo? A prescrição dos créditos trabalhistas. Está elencado lá no nosso inciso 29 da Constituição Federal e ele prevê a prescrição. A prescrição dos créditos trabalhistas, elas podem ser de duas formas, né? Contidas no mesmo contexto, que é a bienal, que é 2 anos após a extinção do contrato, e a quinquenal, que ocorre 5 anos, sendo contada da retroatividade da data do ajuizamento da ação. A súmula 308.1 do TST reitera esse fato, né? Respeitando o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Basicamente, a nossa prescrição é calculada assim. Você entrando com a ação, aliás, após a extinção do contrato, você tem até 2 anos para acionar a Justiça do Trabalho referente aos seus créditos trabalhistas. Acionada a Justiça do Trabalho, você só poderá exigir 5 anos retroativos da data a qual você ajuizou a ação. Um exemplo, claro, que eu coloquei aí foi o empregado que teve a sua admissão na data de 1 de 1 de 2010 e a demissão efetivada em 1 de 1 de 2016, 6 anos após a sua contratação. Ele ajuizou a ação, no caso, quando em 2016, 1 de 1 de 2016 ele foi demitido, então ele tinha até 1 de 1 de 2018 para efetivar para efetivar a sua ação na justiça, requerendo esses créditos violados, certo? Se passasse, se fosse dia 2 de 1 de 2018, ele já não teria mais direito a essa exigência na justiça, porque teria passado o prazo de 2 anos, a nossa prescrição bienal haveria ocorrido, certo? Então ele ajuizou a ação em 1 de 1 de 2018, na data limite, 2 anos, na data limite, ele entrou com a ação judicial. E, no caso, ele só pôde exigir até 1 de 1 de 2013, que são 5 anos contados da data do ajuizamento da ação, no caso, a nossa prescrição quinquenal. Ou seja, ele retroagiu 5 anos para trás, contada da data de 1 de 1 de 2018, que alcançou os créditos violados até 1 de 1 de 2013. Ou seja, contado que ele saiu em 2016, ele só terá aí 3 anos de créditos violados admitidos por conta do tempo que ele levou para tomar essa decisão, certo? Como o nosso direito, a gente sabe que é uma ciência bem exata, a gente não pode perder prazos, como tem a frase bem sucinta aí, que é: o direito não só ocorre aos que dormem, né? Então, se no caso ele não respeitou o nosso limite, infelizmente ele não vai ter todas as verbas abrangidas aí pelo nosso regimento. A duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais também é uma garantia. A nossa jornada não ultrapasse de 8 horas diárias e, quando ultrapassada, ela terá um adicional de no mínimo 50%. A gente vê que é no mínimo. Tem empresas que podem negociar, ter mais, e no caso prevalece o princípio da norma mais favorável. A gente tem uma norma que visa esse tempo maior, essa porcentagem maior, a gente vai ter essa norma abrangente sobre a nossa hora extra. E existe a exceção que é o banco de horas, né, que a gente sabe que é previsto pela nossa Constituição e nossa CLT, e é permitido o banco de horas, no caso em regra, em via de regra, é de 1 ano, certo? E poderá haver a acumulação dessas 2 horas diárias, que é o limite permitido, para o nosso banco de horas. O que exceder isso já é, no caso, em via de pagamento.
Os turnos ininterruptos de revezamento são aqueles que são desempenhados em 6 horas de função. Eles têm 2 horas de duração e que permite um revezamento diário, certo? Normalmente ali a pessoa trabalha no mesmo dia, em horários quebrados e no caso existe uma abrangência mais específica para essas pessoas que abrangem esse turno, que é o ininterrupto de revezamento. Normalmente esses são bem utilizados nas indústrias automobilísticas, né? Porque são indústrias ali que não param, que está sempre em funcionamento, são muitos carros para produzir, muitos carros para produzir muitas peças, e ademais, então eles não param. E ali está um turno que é ao revezamento, que é ininterrupto, então é abrangido por essa regra dos turnos ininterruptos de revezamento. E por último, para a gente fechar aí a nossa parte 4, são a garantia que os empregados domésticos também terão direito aos artigos elencados no artigo 7º da Constituição Federal, aos que abranjam eles. A gente sabe que o nosso empregado doméstico, aquele que trabalha mais de dois dias na semana, é, ele tem uma legislação própria, que é a Lei 150 de 2015. No caso, lá ditam todos os direitos e deveres elencados pelo o empregado doméstico, que deverão ser seguidos por seu empregador e por ele também. Então, no caso, a faxineiro, cozinheiro, jardineiro e etc., trabalhos que podem ser desempenhados por empregado doméstico. Lembrando que o empregado doméstico não é só aquele lá, aquele diarista que está ali para limpar a sua casa, para fazer uma faxina, né, a famosa faxina, que são empregados domésticos. A gente sabe que tem outros pontos que serão analisados, vocês verão isso mais à frente, que tem inclusive, por exemplo, tem enfermeiro que se encaixa em empregado doméstico, certo? Então a gente tem que ver que é a forma com que é desempenhada a função que caracteriza se você é um empregado doméstico ou não. E existem alguns pontos, alguns incisos, que não foram abrangidos aos empregados domésticos. Por quê? Porque alguns deles não fazem sentido, entendeu? Por exemplo, o piso salarial. O piso salarial é bem relativo, né? Como ele tem uma variação dependendo de, de qual empregador você tem ali. No caso, eles também não podem receber menos que o mínimo, mas o seu pagamento ele é mais diferenciado. Então, não há necessidade desse piso salarial, desse salário profissional, né, que é no caso que a gente tem. A participação nos lucros, você não trabalha para uma empresa. Normalmente você trabalha para. Normalmente não, via de regra você trabalha para uma pessoa física, né? Pessoa física que está ali, se limpando sua casa, se cozinhando, se limpando seu jardim. E normalmente você não tem como ter um lucro no resultado, ou um resultado, uma participação no resultado, porque você não trabalha com uma empresa que tem fins lucrativos, né? Então, esse caso não faz sentido. A jornada máxima de 6 horas também não tem turnos de ininterruptos de revezamento. Adicional de salubridade, periculosidade e penosidade não se encaixam também. Proteção em face da automação também não se encaixa. Prescrição bienal e quinquenal não se aplicam também ao empregado doméstico. A proibição da distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual entre os profissionais respectivos também não são pertinentes. E a igualdade de emprego entre empregado e trabalho avulso, no caso, são elencados para os empregados que têm um regime seletista, que são equiparados aos avulsos. É isso. Então é isso, pessoal. É basicamente um resumo do que foi abordado na nossa parte 4 da nossa unidade 2, certo? Só para a gente concluir e irmos para a nossa revisão. Vou estar deixando aí para quem ficou até o final agora o nosso link da presença, nosso chat. E é isso. Bons estudos e até breve.